Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6, diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar então? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela bênção que o Senhor concedeu a Abraão para que chegasse a nós. E eu oro nesse momento pedindo que o Senhor abra nossos olhos para que possamos contemplar tua promessa, tua bênção e a santidade da tua lei, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a mensagem de hoje, o título é Bênção e Maldição. Já ouviu alguma ministração sobre isso? Hoje também vai ser sobre isso, bênção e maldição. Porque várias vezes ele repete isso aqui no texto. Ele fala sobre bênção, ou abençoar, ou ser abençoado, ou ser bendito. E ele também fala de maldição, amaldiçoado, ser maldito. Então, você percebe que no texto ele está lidando com esse tema bastante. E eu queria abrir ele com vocês aqui, para vocês lembrarem o que está acontecendo. Paulo ele está combatendo o legalismo que estava sendo introduzido, estavam tentando introduzir na igreja da Galácia, por meio de dizer que os irmãos, ou seja, os crentes, eles não precisavam, ou melhor, não era necessário apenas crer em Jesus para ser aceito por Deus e crer em Jesus para continuar na vida com Deus sendo santificado. Ou seja, mas você tinha que acrescentar algo à sua fé, que era obediência a alguns princípios que nós chamamos aqui em Gálatas, nós usamos o termo em Gálatas de obras da lei. Ou seja, obediência aos mandamentos de Deus. E é meio chocante, se você parar para pensar, porque parece que está dizendo que obedecer a Deus não tem importância, mas não é isso que está dizendo. O que está dizendo é que sua obediência não é aquilo que faz com que você seja aceito. Não quer dizer que sua obediência não importa, mas que ela não é uma moeda de troca no seu relacionamento com Deus. Ele vai usar, Paulo, o exemplo agora de Abraão para mostrar isso para os irmãos da igreja da Galácia. No início do capítulo 3, ele começa falando sobre a própria experiência deles de terem recebido o Espírito. Ele fala: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, ou seja, por obedecerem a princípios e mandamentos, ou vocês receberam o Espírito porque ouviram a mensagem do Evangelho com fé? E a resposta é porque eles ouviram com fé. Agora, ele vai fazer um outro passo, ele vai dar um passo adiante. Ele vai pegar o Antigo Testamento e vai usar vários versículos do Antigo Testamento para provar que essa ideia de ser justificado pela fé e não através do resultado da sua obediência, ela não é algo que Paulo está inventando, mas nasceu no Antigo Testamento, e ela é o exemplo na vida de Abraão, e, ao mesmo tempo, nós sabemos que não tem só Abraão no Antigo Testamento, mas tem uma outra parte. Abraão, ele é como que a raiz de uma árvore chamada Israel. Abraão é essa raiz. Mas no meio da história do povo de Israel, na verdade, 430 anos depois,
Paulo vai dizer aqui em Gálatas, 430 anos depois, que Deus encontrou com Abraão, falou com Abraão, deu as suas promessas, Deus deu mais algo no meio da história de Israel, chamado lei. E o que Paulo vai mostrar é que a promessa de Abraão é a origem da bênção e que a lei, e na verdade a desobediência à lei, é a origem da maldição. Então, eu vou falar alguns pontos hoje que é, primeiro eu vou explicar sobre a origem da bênção, depois sobre a origem da maldição, depois eu quero explicar para vocês o caminho da bênção e, por último, a realidade da bênção. Esses são os pontos da minha mensagem hoje. Então, primeiro vamos começar com a origem da bênção. Qual é a origem da bênção de Deus? Então, olha como o texto está dizendo. Ele começa falando sobre Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como crente Abraão. Então, qual é o dilema na mente dos irmãos nessa igreja? O dilema é, como eu faço para ser parte daquilo que Deus está fazendo? Como que eu faço para ser parte do povo de Deus? Eles estavam sendo ensinados que precisava circuncidar, que precisava obedecer uma série de mandamentos. Mas Paulo vai mostrar que não foi assim que Abraão se tornou o pai, a origem do povo de Deus, o povo que tem a bênção de Deus. Ele vai mostrar que o caminho pelo qual Abraão passou e a origem de tudo que Abraão viveu é a fé. Então ele começa dizendo, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Justiça é a mesma coisa que obediência, santidade, é a retidão. Essa frase aqui, se você entender essa frase, e ela é uma citação do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 15, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Se você entender essa frase, você vai ficar ou muito feliz ou muito escandalizado. Porque o que é essa palavra atribuído? Foi contabilizado. É como se estivesse contando como sendo algo. Olha o que está dizendo. Abraão creu em Deus. E isso, o fato de Abraão crer, foi contabilizado como sendo justiça. Justiça, para a gente, fica um termo meio vago por causa da nossa cultura. E por causa, às vezes, da nossa falta de intimidade com termos teológicos. Mas troca justiça por obediência e santidade. E você vai entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Abraão não obedeceu a Deus em primeiro lugar. Abraão não obedeceu os mandamentos de Deus e andou em santidade em primeiro lugar. Ele creu. E sua fé foi contabilizada como se fosse obediência. Ou seja, Deus passou a tratar Abraão como alguém que obedecia, sem ele ter obedecido. Como alguém que obedecia 100% dos mandamentos de Deus, sem ele ter feito isso. Zero. Abraão, quando encontrou com Deus e recebeu as promessas que recebeu, isso não aconteceu porque ele era um homem santo, obediente, reto, que fazia o que Deus mandava. Não, ele só creu. E essa fé, Deus colocou na conta bancária espiritual de Abraão como sendo obediência. É escandaloso. Deus passa a tratar Abraão como alguém 100% obediente, sem ele ter obedecido qualquer coisa. Porque a sua fé, o simples ato de Abraão
crer em Deus, Deus contabilizou como sendo obediência total. Você consegue entender o que Paulo está dizendo? Ele está falando que eles não tinham que ficar, então, obedecendo a regras e mandamentos que os legalistas estavam ensinando para eles. O que ele está dizendo é, vocês têm que viver pela fé. É isso que ele está buscando ensinar. Então, ele está usando o exemplo de Abraão, que diz que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Conclusão. O que se conclui disso? Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Porque eles estavam sendo ensinados que ser filho de Abraão era resultado de circuncidar. Que ser filho de Abraão era resultado de obedecer a uma série de mandamentos. Então, ele estava falando, não, você não se torna filho de Abraão, e que significa, no fim das contas, você não se torna participante daquilo que Deus está fazendo na terra, porque você circuncidou, porque você obedeceu algum princípio, porque você obedeceu alguma regra. Você se torna participante daquilo que Deus está fazendo na terra quando você tem fé. Ou seja, quando você confia em Deus. Fé não é só uma crença em algum tipo de teoria, fé é uma confiança pessoal em Deus. Então, se você tem fé, isso é o que diz que você é filho de Abraão. E não se você circuncida ou obedece qualquer outro princípio e mandamento que você possa pensar. Então, ele continua dizendo algo que foi revolucionário para a minha vida quando eu descobri. Eu queria que fosse para você. Olha o que ele diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Ele acabou de dizer algo que comumente nós não pensamos. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quando nós pensamos em Evangelho, nós pensamos assim, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento, e o Evangelho está no Novo Testamento. A história de Abraão está no Antigo Testamento. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que lá no Antigo Testamento, já tinha Evangelho. Não é chocante, porque a gente faz uma divisão na Bíblia no meio, na nossa mente, como se Antigo Testamento é tudo lei e regras, e Novo Testamento é só amor e Deus aceitar a gente. Mas não é. Do início ao fim, você tem Deus de graça e amor se manifestando na história inteira da Bíblia. E esse Deus tem padrões de santidade, mas não tem essa divisão que de um lado é só uma coisa e de outro é só outra. Não. É o mesmo Deus que estava em Gênesis, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Agora, o texto diz o que Deus anunciou para Abraão. Quando nós pensamos em Evangelho, a gente pensa no quê? Levanta a mão, aceita Jesus, quem quer receber Jesus? Jesus morreu pelos seus pecados. Mas ele não fala que Jesus morreu pelos pecados. Não é esse o conteúdo do Evangelho que Deus anunciou para Abraão. Qual é o conteúdo? Qual é a mensagem que Abraão ouviu? O texto vai dizer. Olha, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Então, o que foi que Deus falou para Abraão? Está lá em Gênesis 12. Você lembra dessa história? Gênesis 12, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em você serão abençoados todos os povos. Agora, a gente precisa entender do que é que está se tratando essa bênção. O que é a bênção de Deus para Abraão, que Paulo está dizendo que você é participante dela quando você está em Jesus. Para entender isso, para entender o que Deus está falando com Abraão em Gênesis 12, você precisa entender
o que está acontecendo em Gênesis, desde o início. E é muito simples. Em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, que é a origem de tudo, que é quando tudo está dando certo, você tem a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus ali em Gênesis? Deus cria tudo, Deus faz todas as coisas, e Ele fala algo para a criação. Ele fala bem. Isso é abençoar, é falar bem. E quando Deus fala bem para a sua criação, ou sobre sua criação, essa fala de Deus é poderosa. Por quê? Porque ela abre os caminhos de todos aqueles que fazem parte da criação, para que eles prosperem naquilo que Deus os criou para viver. Isso é a bênção de Deus. É quando Deus prospera você, Ele faz um voto, Ele faz um compromisso, e fala, inclusive, para que você prospere naquilo que você foi criado para fazer. Muita gente vai usar isso aí para ensinar a teologia da prosperidade. Mas a teologia da prosperidade é a teoria que diz que você vai ficar rico se você crer em Jesus. Nunca vai ter nenhum tipo de doença se você crer em Jesus. Isso não é verdade. Mas é verdade que a bênção de Deus é Deus abrindo os caminhos, liberando tudo para que você prospere naquilo que foi criado. Deus disse isso sobre Adão, disse isso sobre Eva, que eles deveriam de dominar a terra, encher a terra, se multiplicar. O que é que estava em jogo aí nessa conversa de Deus com Adão, com Eva, lá em Gênesis? É que eles iriam gradualmente estabelecer um domínio, um governo sobre o mundo inteiro. Adão, Eva, seus filhos, iriam dominar sobre tudo. E o resultado seria o seguinte: porque eles eram pessoas que estavam na presença de Deus, que tinham comunhão com Deus, que eram imagem e semelhança, refletiam quem Deus é. O resultado do domínio deles sobre a terra é que a presença de Deus iria encher a terra como as águas cobrem o mar. A terra inteira seria repleta da presença de Deus. E esse é o alvo, o destino da bênção de Deus. É liberar a humanidade para prosperar naquilo que ela foi criada para fazer. E o que a humanidade foi criada para fazer? Dominar a terra, subjugar, criar, basicamente, na terra, um tipo de ambiente perfeito para a presença de Deus habitar. Mas então, entrou o pecado, Gênesis 3. E o pecado faz o quê? Ele é, em primeiro lugar, o que ele é? Ele é a desobediência ao mandamento de Deus. Deus deu um mandamento. Deus deu uma lei lá no Jardim do Éden. Ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma lei. A lei não é só o que Deus deu para Moisés. Lei são os princípios que Deus estabeleceu que devem ser vividos. Esse princípio foi quebrado. Houve desobediência. Qual foi o resultado da desobediência? Maldição. Ou seja, Adão, Eva e todos nós fomos amaldiçoados. E a maldição está muito bem colocada em um fato. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Ou seja, eles foram expulsos do lugar onde tinha a presença de Deus, onde tinha tudo perfeito acontecendo para que eles prosperassem na missão que Deus deu a eles. E Deus não tirou a missão, mas Deus colocou a maldição sobre o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O que ele está querendo dizer com isso? Vai ser difícil você existir para a missão de dominar a terra. Vai ter um empecilho. A maldição é isso. É aquilo que te impede de viver para aquilo que você nasceu. Para a mulher, você com dor dará à luz filhos. Ou seja, a missão de multiplicar, de fazer exatamente aquilo que Deus criou para fazer, não vai ser uma missão agradável. E quem aqui é pai e mãe sabe que o parto é doloroso, mas os outros anos de criação dos filhos às vezes são mais ainda. Então, é uma maldição, não importa o que você faça, ela está ali para sempre. Mas Deus tinha uma ideia. Eu vou reverter isso. Ele não desfez com os seus princípios santos,
mas ele tinha uma ideia de como reverter isso. Então, você olha a maldição se espalhando em Gênesis, e ela chega num ápice, ela chega num ponto alto em Gênesis, no capítulo 11, onde o povo que existia naquela época era um povo só, tinha uma língua só, e eles decidiram que eles iriam criar uma cidade, que no fim das contas era uma cidade que iria viver em rebelião contra Deus. O nome dessa cidade e o nome de uma torre que eles iam criar nessa cidade era Babel. O que Deus fez em Babel, você lembra? Deus espalhou eles. Mas o fato de Deus espalhar essas pessoas gerou o quê? Foi quando nasceram as nações. Então, muitas línguas, cada grupo com uma língua diferente, fez com que nascessem as nações. Todas essas nações estavam debaixo de maldição. Estavam vivendo para outra coisa que não era o que Deus queria. Mas então Deus, do meio dessa confusão toda, chama um homem e diz para ele: sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar. E qual vai ser o resultado do que ele vai fazer com esse homem? Porque Deus falou para ele o seguinte: eu vou te dar um território específico para você morar, e eu vou multiplicar sua descendência para que ela se torne um povo específico, uma outra nação. Qual seria o resultado? O resultado desse povo, vivendo nesse território, seria que todas essas nações que foram formadas ali em Gênesis 11, sairiam da posição de maldição e entrariam na posição de bênção. É isso que significa: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Famílias da terra não é pai, mãe, filho, filha, não. É povos, etnias. Então, onde nasceram esses povos e essas etnias? Em Gênesis 11. E onde nasceu a proposta de Deus, missionária, de abençoar todos os povos? Em Gênesis 12. Não é que nasceu como se Deus inventou ali na hora, mas onde a gente vê pela primeira vez escrito, né? Então, Gênesis 12, a proposta de Gênesis 12 é o seguinte: Deus vai usar Abraão e os seus descendentes para que por meio deles, essa maldição que faz com que as nações vivam para outro lado, que não é o destino que Deus deu para elas, Deus vai usar Abraão para reverter isso, para tirar as nações da maldição para a bênção. Ou seja, Deus vai fazer com que essa glória, essa maravilha que ele pensou em Gênesis 1 e 2, que é o ser humano dominando a terra, e esse domínio promovendo presença de Deus, comunhão com Deus, isso vai acontecer por meio do que Deus vai fazer com Abraão. Essa é a história da Bíblia. Só que 430 anos depois de Deus ter falado com Abraão isso, Deus deu uma lei. E essa lei dizia o seguinte: Abraão, não Abraão, mas filhos de Abraão, se vocês obedecerem à lei, é que vocês vão conseguir conquistar essa terra e se tornar um povo numeroso. Então, parece uma contradição, mas Paulo vai mostrar nos próximos versículos que não é. No próximo sermão eu vou mostrar isso. Mas o fato é que a Bíblia inteira ficou ancorada nessas duas coisas. Uma promessa que tem a ver com uma bênção, mas também uma exigência de obediência que tem a ver com maldição. Toda a Bíblia ficou construída a partir disso. Está entendendo? Agora imagine o que está acontecendo com as pessoas lá na igreja da Galácia. Eles estão aprendendo que eles têm que obedecer a uma série de princípios para que eles sejam alvo dessa bênção que Deus falou para Abraão. Só que Abraão, quando recebeu a promessa da bênção, não estava obedecendo. Então a base que Paulo vai dizer é: olha o exemplo de Abraão. Não foi assim com ele. Não vai ser assim com vocês também. Vocês não vão ser alvo dessa bênção de tirar você de uma posição onde você vive para algo que não tem a ver com o que Deus te criou, para ser colocado para viver aquilo para o qual Deus te criou, como resultado de obedecer muitos mandamentos. Vai ser porque você creu, simplesmente porque você exerce fé como Abraão exerceu. Em você serão abençoados todos os povos.
de modo que os que têm fé, você tem fé. Se você tem fé, a mensagem de hoje para você é abençoado como crente Abraão. O que eu preciso fazer para conquistar a bênção de Deus? Nada. Além de crer naquele que promete. Confiar nele. Apenas isso. Então, qual é a origem da maldição? Essa é a origem da bênção. A origem da bênção está em tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, na fé de Abraão, mas onde está a origem da maldição? Na lei. Olha o que o texto diz. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Não sei se na sua Bíblia está com aspas, algumas frases que estão colocadas aqui. Mas se está entre aspas é porque ela é uma citação do Antigo Testamento. Ele está enchendo de citações do Antigo Testamento. Então, qual é a origem da maldição? Ele diz, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ele está batendo no que estão ensinando para a igreja da Galácia, ensinando de maneira errada. Ele está dizendo, esse negócio de tentar obedecer, e como resultado da obediência a mandamentos, você vai receber a bênção de Deus. Isso que é ensinado e muito pelos pregadores hoje em dia, quem faz isso, quem vive isso, está debaixo de maldição. E você ouve esse ensino constantemente na televisão, na internet. Se você obedecer aos princípios de dar o dízimo, você vai receber a bênção financeira. Não. Não. Não existe nada que Deus esteja falando aqui, que diga, se você fizer isso, obedecer a esses mandamentos, você vai receber a minha aprovação. Porque Deus não te aprova como resultado do que você faz. Por quê? Entenda aqui, porque parece meio imoral. Porque é óbvio que a gente vai aprovar alguém porque ela fez coisa certa. É claro. O problema é que Deus tem um princípio, que é o seguinte, se você vai querer me agradar por meio de obedecer a lei, o princípio é o seguinte, você tem que obedecer toda a lei, não só uma parte. Olha o que ele diz. Por que as pessoas que são das obras da lei estão debaixo de maldição? Porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não importa se você sabe citar os versículos, a questão é se você consegue viver os versículos. E ele está dizendo, você está obedecendo a todas as coisas escritas no livro da lei? Desafie quem não concorda com o que eu estou falando. Eu desafio qualquer um de vocês. Você vive todos os mandamentos de Deus em todo o tempo, 100%? Não. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que sai do caminho da fé, sai do caminho de ser aceito por Deus como resultado de crer no Evangelho, e quer entrar num lugar de vou obedecer aos princípios para ser aceito, está debaixo de maldição, porque jamais vai conseguir obedecer a todos os princípios, a todos os mandamentos, a todas as verdades que exigem obediência que a Bíblia fala. E se você fosse resumir, coloque só 2 mandamentos. Só 2. Vamos tentar só 2? Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Faz isso 100%? Você faz? Às vezes as pessoas falam para mim isso. Ai, Ângelo, acho que falta muito amor nessa igreja.
Sim. A única diferença é que a gente não está fingindo. A gente aqui não ama você. Tá? Ninguém te ama aqui. De verdade. E você também não ama ninguém. E a única diferença é, a gente assume. Por que a gente precisa do Evangelho? Porque nós estamos totalmente destituídos de poder para obedecer à lei de Deus. Se houver alguma manifestação de amor por você alguma vez aqui, irmão, foi Jesus, não foi a gente. A gente está lascado. E isso inclui o primeiro mandamento também. Poderia ser dito a mesma coisa em relação ao primeiro. É porque o segundo, geralmente o cliente reclama mais. Mas o problema é que o cliente é Deus. Já parou para pensar o que Deus acha? Será que Deus acha que nessa manhã nós o adoramos da maneira que Ele é digno de ser adorado? Não. Você não vive os padrões de Deus. Nenhum. E você não é aceito diante de Deus por causa disso. O que te coloca como aceito diante de Deus não é o quanto você obedece, é o quanto Cristo obedeceu. Jesus é o centro. Jesus é o motivo de tudo. É evidente que ninguém é justificado pela lei diante de Deus. Por quê? E ele cita Abacuque. Porque o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não vive pela sua justiça. O justo vive pela fé no Cristo que é justo. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo o seguinte: se você quer viver pela lei, você vai ter que encarar as consequências disso. Aquele que quer observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo, quer viver a lei? Aguenta a consequência de tudo que vem junto com isso. E meu conselho é, desiste. Desiste de tentar ser alguém que vai ser aceito porque você obedeceu. Desiste de tentar ter uma reputação na frente das pessoas. Quando as pessoas vêm e falam para nós, você não ama como deveria. Eu sei. Fazem anos que eu desisti de ter um currículo, de fingir uma coisa que eu não sou. Eu tenho certeza que eu não faço o que eu deveria de fazer. E eu tenho certeza que Cristo morreu por mim e que a minha aceitação diante de Deus não é por causa disso. Quer dizer que eu não me importo em obedecer? Não. Quer dizer que o único meio de começar a obedecer vai se dar na medida que eu acredito no quanto eu sou aceito. Começa com isso. Quando você recebe a experiência de ser aceito por Deus e cresce nessa experiência, isso vai fazer com que gradualmente você tenha frutos de obediência. Mas o contrário não é verdadeiro. E cada vez que alguém apresentar para você um erro que você comete, não finge. Não precisa fingir, não. Não faz isso. Você tem que desistir. Desistir é só uma palavra mais atual para arrependimento. Desiste. Para de fingir que você é alguém que você não é. Você não está nesse padrão. Você não está com nada, nem eu. Bem-vindo ao time. O que nós somos? Somos um bando de gente perdida que foi achado por Jesus. Nós somos simul peccator, simul justos. Nós somos simultaneamente pecadores e simultaneamente justos. Como? Porque quem somos, em termos de currículo, pecador. Mas por causa da fé, justificados.
Essa é a verdade sobre a sua vida. Então, qual o caminho para você receber a bênção se não é sua obediência? O caminho da bênção é o Cristo crucificado. Olha o que ele diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. A lei exige que você obedeça, e se você não obedece, você vai ser amaldiçoado. Então, desobediência à lei de Deus não é uma coisa assim, não, gente, a gente aqui não ama, então assim, por quê? Porque obedecer não importa, importa muito. Quem não obedece vai para o inferno. Você sabia disso? Quem não obedece vai para o inferno. E Jesus provou o inferno na cruz por você. Se você gastasse toda a eternidade no inferno, não seria suficiente para pagar o tamanho da sua culpa, da sua desobediência pessoal em relação à lei de Deus. Porque ainda que tivesse todo o tempo do mundo para você pagar pela sua pena no inferno, o fato é, Deus é eternamente santo e eternamente justo, portanto o seu pecado, mesmo que cometido no tempo, tem implicações eternas. Mas Jesus, o único santo eternamente, veio e foi pendurado em um madeiro. Por que Jesus foi pendurado num madeiro? Já parou para pensar nisso? Jesus poderia ter morrido de facada. Jesus poderia ter morrido com golpes físicos. Alguém poderia ter asfixiado ele. Por que Jesus morreu pendurado num madeiro? Porque a exigência da lei dizia, todos aqueles que são amaldiçoados são pendurados em madeiro. Jesus morreu sendo responsabilizado pela sua desobediência. Por que você acha que eu tenho a pouca vergonha de continuar sendo pastor, sendo que eu tenho tanta coisa errada na minha vida? Eu não estou falando imoralidade, mas se você anda com Deus, todos os dias você vai ver coisas erradas que você está fora. Se você não vê, é porque você está cego. Como que eu consigo fazer isso e não morrer de depressão? Só tem um jeito. Lembrar que Jesus foi responsabilizado pela minha desobediência na cruz. Ele foi culpado. Imagina você ser culpado de uma coisa que outro fez de errado. Jesus experimentou isso quando morreu por você. A maldição que Deus proferiu contra você pela sua desobediência caiu sobre Jesus. Paulo vai dizer em outro lugar na Bíblia, em 2 Coríntios 5, 21, o seguinte, e na verdade eu queria até que você abrisse lá. Abre sua Bíblia lá. Eu queria que esse versículo fosse importante para você. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus. Jesus nunca pecou. O texto diz, Deus o fez pecado por nós. Que frase terrível. Ele está dizendo que Deus fez Jesus pecado. Como que Deus fez Jesus pecado? Jesus morreu como se fosse um pecador. Jesus morreu como se tivesse cometido pecado. Ele foi punido como se ele tivesse cometido pecado. Em algumas versões vai dizer, Deus fez dele um sacrifício pelo pecado. Mas o que o texto está dizendo em grego, literalmente, é, Deus o fez pecado. É como se Jesus tivesse pecado. Deus puniu Jesus na cruz com a punição que você merecia receber. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que você passasse a ser considerado justo. Para que você passasse a ser aceito por Deus. Jesus experimentou a rejeição para que você experimentasse a aceitação. Volte lá então para
Gálatas, e vamos encerrar lendo a última frase. Ele diz que maldito daquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, qual é a realidade da bênção? Porque o caminho para ser abençoado é Cristo morreu por nós. Quando você crê nisso, você é abençoado. A bênção de Abraão chega a nós por meio de Jesus. Mas o que é a bênção na prática? O texto vai dizer: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está vendo que agora ele fala que a promessa é o Espírito. Por quê? Porque para que você prospere vivendo e sendo e existindo para o que Deus te chamou, a única maneira de fazer isso é o Espírito. Um dia, a bênção de Abraão vai chegar a todas as nações e todos os povos vão ser ordenados de tal forma que o Espírito Santo vai encher a terra como as águas cobrem o mar. O mundo inteiro vai ser redimido. O mundo inteiro vai ser colocado de volta nos eixos. Mas o que vai acontecer lá no fim é o quê? A glória de Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. A presença de Deus vai encher o mundo inteiro. Essa presença, que um dia vai encher o mundo inteiro, e vai ser a bênção de Deus para o mundo, ela está disponível para você agora. Ou seja, aquilo que vai ser o resultado final é o ponto da onde você começa quando anda com Jesus. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão querendo obedecer a uma série de regras para ter isso lá no fim. Mas você tem isso desde o dia 1 que você crê em Jesus. Você tem acesso livre, gratuito à presença de Deus, não porque você é santo, porque Jesus foi e é santo, e a santidade dele, quando você crê no Evangelho, é contabilizada como sendo sua fé é contabilizada como sendo obediência, e você é introduzido nessa dimensão da bênção, que de maneira resumida, simplificada e realizada é o Espírito Santo habitando em você. Ou seja, tudo que você precisa para ser uma pessoa abençoada não é de dinheiro, não é de circunstâncias favoráveis, é do Espírito Santo. E ele está dentro de você, se você crê no Evangelho. Você consegue imaginar isso? Você é alguém que possui a realidade daquela bênção que Deus falou para Abraão. E que um dia vai chegar a todos os povos, que é a presença de Deus enchendo a terra, ela enche o seu ser. Ela está dentro do teu ser. E isso basta para te levar ao lugar que você tem que chegar no fim da sua vida. Então ele está dizendo para os Gálatas: vocês achavam que vocês iam viver a partir de mandamentos e obras da lei, mas não é. Porque se você voltar ao primeiro versículo do sermão anterior, o que Paulo fala? Vocês não receberam o Espírito porque vocês obedeceram, vocês receberam o Espírito porque vocês creram. Se você precisa de qualquer coisa hoje, dê o nome que você quiser dar, o tipo de necessidade que for, toda ela tem sua resposta na presença de Deus. E a presença de Deus é dada gratuitamente para aqueles que creem no Evangelho. Talvez você poderia ter um pensamento de achar que talvez você está precisando da bênção de Deus para a sua vida prosperar.
Mas você já tem a bênção de Deus. E a prosperidade que Deus está te destinando não é ter muito dinheiro, não é tudo dar certo na sua vida. A prosperidade que Deus está te destinando é a mesma prosperidade que Ele quer para todo esse mundo. Sua presença enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Essa bênção está disponível. Você já recebeu ela quando creu. Mas Deus não é um Deus que dá o presente só uma vez. Ele dá esse presente cada vez mais. Ele é eterno, Ele tem uma multiforme manifestação. Então eu vou orar nesse momento para que, se você tem qualquer necessidade, essa necessidade seja suprida agora na presença de Deus. Inclusive, o fato de que às vezes nem tudo que nós queremos nós temos, nós recebemos. Jesus não recebeu resposta de todas as orações que Ele fez de maneira positiva. Mas o que Ele tinha? Deus estava sempre com Ele. Então, certamente a presença de Deus vindo sobre você pode transformar coisas como, por exemplo, trazer libertação para você. Se você tem pensamentos que falam para você coisas que Deus não está falando, deixa eu te contar uma coisa. Quem fala é pessoa. Quem fala é gente. Quem fala é um ser. Nem todo pensamento que você tem é seu. Demônios também falam na mente das pessoas. E se tem algum demônio falando na sua mente hoje, nós vamos orar, porque nem tudo é depressão. Existe depressão clínica, sim. Nem tudo é crise de ansiedade. Existe crise de ansiedade, sim. Mas também existem demônios. E algumas coisas que às vezes você ouve na sua mente, pode ser que não é um simples pensamento. Você foi destinado para ter a bênção da presença de Deus e os pensamentos de Deus enchendo a sua mente. Talvez você precise de uma cura física. Nem toda doença tem origem demoníaca ou em qualquer coisa desse tipo. Mas Deus pode curar qualquer doença. E Ele também pode nos dar graça para conviver com qualquer doença e saber que Ele deve ser glorificado mesmo assim. Deus pode agir nas suas finanças e fazer suas finanças prosperarem? Claro! Mas Ele também pode ensinar você a viver sem ter tudo o que você quer. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque a bênção que o Senhor prometeu para Abraão está disponível nessa manhã, aqui nessa sala, para pessoinhas tão simples que nem a gente. A bênção de Abraão, a bênção que vai redimir o mundo para ele se endireitar. Teu Espírito, tua presença, é a bênção que o Senhor prometeu para Abraão. E está disponível aqui, por isso eu oro, firmado na palavra que foi falada. Eu oro pedindo que o Senhor libere sobre o nosso coração o dom da fé, o crescer da fé. O Senhor nos ensinou que basta crermos para termos sua presença, para termos a sua bênção. E agora nós decidimos crer. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Que Jesus foi amaldiçoado quando foi pendurado no madeiro. E a maldição que poderia nos afastar do Senhor foi afastada de nós. E que nós podemos acessar a Tua presença e conhecer a Tua presença
Senhor, nós recebemos a Tua presença aqui e agora, pela fé. Recebemos a Tua presença pela fé. Repete isso comigo. Eu recebo a presença de Deus pela fé em nome de Jesus.